Fala, meu corredor! Vamos dar sequência aí à aulinha passada, né? Que nós estávamos falando sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, aonde eu tenho então a formação dos meus ângulos correspondentes, colaterais e alternos, né? Então, essa aula aqui é uma aula de atividades, tá? Vai envolver os conceitos que a gente trabalhou na aula passada e mais outros aí, né? OPV e mais um monte de coisa aí. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá aqui para a aulinha. Tranquilo? Bom, vamos começar aqui. Ó. Então, tem duas retas paralelas, está cortada por uma transversal. Por que é paralelo, Cruz? Porque está escrito aqui no enunciado, né? Ó, sendo R paralela a S, tá? Então, eu quero o valor de x e y em cada caso, então, bora lá. Bom, olhando assim para a figura, o que a gente pode utilizar? Nesse caso, eu acho que é bem simples a gente utilizar os ângulos, a propriedade dos ângulos alternos, internos e externos, né? Tanto faz se eles são alternos ou externos. A propriedade é que eles são ângulos congruentes, né? Então esse ângulo aqui, ó, e esse aqui, eles são ângulos alternos externos, né? Eles estão na área externa em lados opostos, lados diferentes da minha transversal. E eles preservam a mesma incógnita. Então, para mim, é interessante, né? Então, o ângulo de x mais 20 ele tem que ser igual a 3x menos 100. Aí aqui eu tenho a minha equaçãozinha, a letra para o lado, o número para o outro. Então aqui eu vou ficar com menos 2x, né? O 3 passa para lá negativo. Tá. O 20 passa para cá negativo, vai ficar menos 120. Tranquilo. O meu menos 2 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ter menos 120 dividido para 2, molezinha. Né? Então, meu x igual a 60, positivo, tá? Menos com menos é mais ali. Pronto, já determinei o x. E para determinar o y? Tem algumas formas de determinar o y. Como eu já sei o x, eu posso substituir o x aqui, ó, e utilizar os ângulos suplementares, tá? Seria uma saída. Mas eu vou usar agora eu vou até fazer de azul, a propriedade dos ângulos alternos internos, tá? Ou seja, esses dois aqui que estão de azul, que também tem também são congruentes, tem a mesma incógnita, então ficou molezinha. Então, vamos resolver aqui. 2y menos 170 graus é igual a quem? A y menos 35 graus. Ele está para o lado do número para o outro. Ó. Se y passa para lá, eu vou ter 2y menos y, né? Que vai dar y, tranquilo isso. E esse lado eu tenho 170 negativo, passa para lá positivo, eu vou ter 170 menos 35, que vai dar 135. Tranquilo, rapaziada? E daí eu tenho o valor do y, que é 135, tá? Então, dando sequência ao item B, olhando aqui, fazendo uma leitura, né? É bom pausar o vídeo, ver o que dá de usar, né? Ver se você vai ter o mesmo caminho que o prof, né? A ideia aqui é a gente procurar, então, equações com a mesma incógnita para não cair num sistema de equação que vai dar mais trabalho para resolver, né? Eu poderia ter um sistema aqui, ó, igualando essas duas equações, porque esse ponto aqui eu tenho o OPV, né? Então eles têm que ter a mesma medida, e aqui também. Não é um caminho muito elegante, tá? Porque eu posso usar a mesma propriedade que eu usei aqui na atividade A. Ó, esse aqui e esse aqui são ângulos alternos externos. A propriedade é o quê? Congruente, né? Vou fazer de azul esse aqui. Então, o meu ângulo aqui, ó, 4y menos 65 graus, ele tem que ser igual a esse outro cara aqui, que é o 2y menos 5. Beleza? Letra para um lado, número para o outro. Aqui eu vou ficar com 2y, tranquilo. Eu já estou dando uns pulos aqui para a gente não perder muito tempo, né? E o 65 está desse lado negativo, passa para lá positivo. Então, vou ficar com 65 menos 5, que vai dar 60 graus. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ter 60 dividido por 2, então metade de 60 é 30 graus. Então aqui fechou, já tem o valor do y. Agora, para encontrar o x, olha só, eu vou usar de novo a propriedade dos ângulos alternos e internos, né?
lembrando lá, né? Área externa, e aqui é a área interna. Né? Quem não assistiu o vídeo passado, eu falo sobre todas essas propriedades, tá? Então, aqui a gente vai igualar o valor, né? Eu tenho que 3x menos 90 graus, ele tem que ser igual a esse cara aqui de baixo, que é o x mais 20 graus. Então, letra para um lado, número para o outro. 3x aqui, né? Menos x dá 2x. Aqui eu vou ter 20 mais 90, vai dar 110 graus. O 2 está multiplicando, passa dividindo. O valor do x vai ser 55 graus. Beleza? Facinho, né? Vamos avançar? Bom, aqui é uma atividade que não tem desenho e que é importante, né? Então, vou fazer com desenho. Então, vamos lá. Represente a situação descrita e determine o valor de x. Então, vamos lá. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. É sempre esse texto, né? Vou fazer aqui duas paralelas, não importa a inclinação, é só um desenho que ele não vai estar em escala real, é só um desenho para nos orientarmos, né? Aqui eu vou fazer a transversal, beleza? Então, tem essas duas paralelas e essa transversal. Determinam dois ângulos alternos externos. Opa, alterno externo. Então, suponha eu vou escolher esse cara. Opa, deu tilts. Eu vou escolher esse arco aqui, esse ângulo e esse ângulo aqui. Alternos externos, tá? Um mede 135, o outro mede 3x mais 15. Então, tanto faz. Vou escrever aqui, ó, 3x mais 15 graus e o outro mede 135. Pergunta, qual que é o valor de x? Molezinha, né? Dificuldade aqui é fazer o desenho, né? Então eu sei que 3x mais 15, lembrando que a propriedade dos alternos, não importa se é interno ou externo, é que eles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então esse cara tem a mesma medida que esse aqui. Daria até de resolver sem o desenho, se você já sabe a propriedade. Tranquilo? 15 está desse lado positivo, passo para lá negativo, né? Então eu vou ter 135 menos 15, beleza? Eu vou ter 120 graus. O 3 está multiplicando, passa dividindo, eu vou ter 120 para 3. Então o valor do meu x vai ser 40 graus. Facinho, né, rapaziada? De repente é legal aí pausar, voltar, refazer, beleza? Então vamos lá. Agora já começa a ficar um desenho, como é que eu posso dizer? Não tão amigável, né? Ó, na figura, RS são paralelas, então tá aqui duas paralelas, T e U são transversais. A reta U tá aqui e a reta T tá aqui, tá? Então eu tenho esse meu triângulo aí, tá? Calcule o valor de A, B, C e D. Então, veja bem, a gente vai ter que olhar isso aqui de uma forma assim mais clínica, né? Mas olha só, se você olhar para essa reta aqui, opa, desculpa que eu vou fazer uma reta decente, né? Ó, vou até fazer de vermelho. Se eu olhar só para essa parte aqui, ó, essa paralela, essa outra paralela e essa transversal, você vai perceber que você tem o quê? Que você tem um ângulo alterno interno aqui, ó. Esse ângulo de 40 graus, ele é alterno interno, ele tem que ter a mesma medida do ângulo C. Então, acabei de descobrir que a medida do ângulo C é 40 graus. Tá? Tá aqui. Opa, e o outro lado é 70. Se eu, olhando aqui para o 70, ele também quer o A, ó. Então, se eu olhar, não sei se fica evidente aqui, né? Vou tentar fazer outra coisa. Esse cara e esse cara, ó, também são alternos internos. Eu tenho duas retas cortadas por uma transversal. Então, o ângulo A também é 70 graus, brother. Tá? E com isso, falta só o item B e o item D. O item D é o complemento, desculpa, é o suplemento de 40. Então, é quanto falta para 180. Então, ficou fácil. Não precisa fazer conta, 180 menos 40. Então, ficou 140 graus. E, por fim, a gente vai determinar o B. Eu sei que se eu somar o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo de 40 graus, eu vou ter um ângulo de 180, não é verdade? Conseguem perceber isso? Eu também posso olhar para esse triângulo e utilizar a propriedade do somatório dos ângulos internos de um triângulo, que é 180. Também posso. 70 mais 40 mais B. Tranquilo?
eu vou usar, porque é a mesma coisa, né? Então eu vou falar aqui que 70 graus mais o ângulo B mais o ângulo de 40 graus tem que dar 180 graus. Tá? Agora, isolando o item B, eu vou ter 180 menos 70 mais 40 dá 110. Beleza? 110 graus. Então, meu item B é 180 menos 110. Ou seja, eu tenho 70 graus no item B. Beleza? E, então, o item B, né? Ele é igual a 70 graus. Se você somar 70 mais 70, 140. Mais 40, 180 e fecha. Mais uma atividadezinha aí de lambuja. Tá? Vamos para mais uma atividade agora. Determine no caderno as medidas x e y em grau. Em todas as figuras, R é paralela a S e T é transversal. Então, clássica aí que a gente está usando. Então, a princípio, olhando para cá, você poderia dizer que o ângulo x em relação ao y menos 10, ele é, utilizando o OPV, eles são o quê? São ângulos, como é que eu vou dizer? São ângulos com a mesma medida, são ângulos congruentes, né? Então, seria uma forma de resolver essa questão. Olhando aqui para baixo e aqui para cima, a gente vai procurar ver, olha, posso usar ângulo, eu vou dizer, suplementar, né, e coisa nada. Nesse caso aqui em particular, eu sei que esse ângulo x está aqui em cima, né? E ele também pode aparecer, ó, como essas duas retas são paralelas, esse ângulo é o mesmo ângulo que esse cara aqui, ó, que o ângulo x, beleza? Então, daqui, para resolver isso aqui, eu vou ter que acabar caindo no sistema, né? Para resolver. Que é uma saída. Mas, olha só. Se liga aqui. Tá vendo esse cara aqui? Ele não é o mesmo ângulo que esse cara aqui. Ou seja, esse em relação a esse, eles são ângulos correspondentes. Então aqui também é y menos 10. E agora eu sei que esse ângulo mais esse tem que dar quantos graus? 180. Então eu consegui encontrar aqui uma relação. Tá? Então y mais 100 graus mais essa outra minha equação, que é y menos 10 graus. Isso tem que dar 180 graus, porque eles esses dois ângulos aqui são ângulos suplementares, né? Então y mais y2y, 100 menos 10 é 90, passa para o outro lado. Então eu vou ter 180 menos 90. Isso vai dar o quê? Vai dar 90, né? 180 menos 90, 90. Aqui eu tenho 2y, então meu y vai ser 90 dividido para 2, 45. Pronto, encontrei o y, 45. Agora eu posso substituir em qualquer equação que tem y aqui, tá? Eu vou substituir nessa aqui, né? Aqui eu tenho o OPV dessas duas. Posso usar essa aqui também, mas eu vou usar essa aqui porque eu quero, tá? Então eu sei que x é igual a y menos 10 graus. E eu sei que meu y é 45, logo x é igual a 45 graus menos 10 graus. 45 menos 10 é 35. Tá? Então tá aí a questãozinha. Vamos para mais uma questão. Então, de novo, né, figura clássica, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E eu quero determinar x e y. Tranquilo. Então, dá uma olhadinha aqui para a figura. Vamos ver o que eu posso usar. Terno interno, externo. Ó, olhando aqui para essa figura, eu acho que um caminho legal é perceber que esse ângulo mais esse aqui dá 180 e eu tenho mesmo incógnita, né? Então, x mais 20 graus, tá? Ele é igual a o 5x, não é igual não, é igual esse cara mais esse, né? São suplementares.
5x mais 4. Se meu mais parece um 7 aqui. Beleza. Graus é igual a 180. Agora ficou beleza pura. X mais 5x é 6x. 20 mais 4 é 24. Passa para lá negativo. Então tenho 180 graus menos 24 graus. 6x aqui vai dar 156, né? Graus. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Então vou ter 156 dividido para 6. Ele é divisível por 6, né? O número que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo é divisível por 6, né? Então aqui dá... Aqui vai dar 2, 12... Vai dar 26. Isso. Então vai dar 26 graus. Beleza? Bom, acabei de encontrar o y. Aí, para encontrar o y, a gente tem algumas possibilidades. Eu vou utilizar isso aqui, ó, para encontrar o y. Eu vou usar esse cara e esse cara aqui. Que são o quê? Que são ângulos alternos externos. Tá? E a propriedade deles é que eles são congruentes. Tem outras formas, tá? Não vou perguntar essa. Se eles são congruentes, eu sei que 5y mais 15 é igual a 5x mais 4 graus. E eu sei que o meu x é 26. Então, 5y mais 15 vai ser igual a 5, que multiplica o 26 graus, que eu já descobri quanto é que é o x, né? Mais o 4. Tá? Então, eu sei que 5y mais 15 vai ser igual a 130 mais 4 graus, vai dar 134, né? Vou fazer aqui, ó. 15 passa para lá, né? Eu tenho 134, beleza? Menos 15. Então, meu y, não sei se vai caber aqui. Peraí. Vai caber sim. Então, aqui vai dar 119, né? Graus dividido para 5. Pô, rapaziada, dependendo da avaliação, na minha avaliação até, beleza, posso deixar esse cara aqui como fração, tá? Mas a gente pode trabalhar com graus, minutos, segundos, que eu até vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar 119 graus, lembrando isso aqui dentro do sistema, sexagesimal, né? 00 minutos, 00 segundos, e vou dividir para 5, tá? Vou puxar até uma outra cor aqui. Eu sei que o meu 5 cabe duas vezes dentro do 11, que dá 10, sobra 1. Baixo 9, vai caber 3 vezes, que vai dar 15, né? E sobra 4 graus. 4 graus, rapaziada, em minutos, 4 horas em minutos é 4 vezes 60, né? Então vai dar 240 minutos. Então agora eu vou pegar aqui em cima e vou colocar o 240 minutos. E vou dividir pelo 5, eu já sei que é 23 graus, agora eu vou dividir os minutos. O 5 cabe 4 vezes dentro do 24 e dá 20, sobra 4. Baixa o 0,40, vai dar 8. E sim, ele não dá quebrado, tá? Resto 0. Então aqui minutos e 00. Então a resposta pode ser também essa. 23 graus e 48 minutos. Beleza? Vamos lá. Aqui ainda tem bastante atividades aqui. Ó. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos fazer. Paralela. Mais ou menos aqui no olho, né, cara? Só para servir como cortada por uma transversal. Forma um par de ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Tem que lembrar o que é, senão não resolve o problema, né? Correspondentes, então, são ângulos congruentes, que têm a mesma medida, só que eles estão em vértices
distintos. E é sempre um na área externa e outro na área interna, tá? Então aqui tanto faz, né? Eu vou falar que aqui eu tenho, sei lá, 4x mais o 20, que é o que ele falou, e o outro é 6x menos o 11, menos 11 graus. Eles são ângulos correspondentes, então eles têm a mesma medida. Então a equação vai ficar assim, né? 4x mais 20 graus é igual a 6x menos 11 graus. Então, letra para um lado, número para o outro. 4x menos 6x, que é igual a menos 11, ou menos 20. Passa para lá, né? Que dá menos 2x igual a menos 31 graus. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ter 31 graus dividido para 2. Tá? Pode ser assim, pode colocar em decimal se quiser. Decimal vai ficar 15,5 graus. Ou, usando minutos e segundos, vai ficar 15 graus mais metade, né? De 1 minuto. Aliás, de 1 grau, que vai ser 30 minutos. Você pode fazer divisãozinha também, mas tá bem fácil aqui entender isso aqui. Beleza? Ele quer o valor de x, acabou. Tá? Vamos para a próxima. Então é o seguinte, ó, essas atividades, vou até escolher, porque tem uns desenhos meio fora do comum, meio doidão assim, e eu vou passar uma ideia para que vocês consigam resolver, tá? A princípio, o item A, se você não tem uma noção, você vai ficar moscando bastante aí para saber o que fazer. Mas tem algo, né? Tem uma coisa que a gente faz que fica bem fácil fazer, que é você o quê? Você traçar uma outra paralela, tá? Então aqui eu tenho a R e a S. Se eu traçar uma outra paralela passando bem por esse vértice, ó, não sei se eu consigo fazer, perfeito, né? O que que vai acontecer? Veja bem. Então você sabe que esse ângulo, como esse aqui, suponha que seja a reta M, e todas são paralelas, né? Olha só, o ângulo Y em relação a esse pedacinho também vai ser Y, porque eles são o quê? Alternos internos para essas duas retas aqui. Se tu olhar para cima, o X em relação a esse cara também vai ser x. Por quê? Porque aqui eles são correspondentes. Correspondentes são ângulos congruentes. E no final, a equação que tu tem é o quê? Que x mais y tem que dar quanto? Tem que dar 85, né? Olhando assim, tu vai saber que x mais y tem que dar 85. A gente vai falar, pô, Creuso, mas aí eu tenho duas incógnitas. Só que não, né, pequeno gafanhoto? Porque aqui eu tenho, ó, o y em relação a 40, ele é OPV. Isso faz com que o y é 40. Então, meu x é igual a... Opa, não é igual, é mais, né? Então, meu y é igual a 40 mais 85, igual a 85, né? O 40 está positivo, passo para lá negativo. Então, meu x vai ser igual a 85. Pode fazer de cabeça, né, gente? Estou colocando aqui mesmo por, né? 45, que é 85 menos o 40. Então, eu tenho x e eu tenho meu y, que y é 40, né? Vamos escrever aqui. Vou escrever aqui que o meu y é 40. Pronto. Sem muitos problemas, tá? O item B, ele fala aqui no enunciado, ó, P paralelo a Q, R paralelo a S. Então, eu tenho paralelo, 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 paralelo. Eu tenho uma situação aqui de um paralelogramo, tá? E no paralelogramo, a gente vai estudar isso aí mais profundamente, né? À frente, o que que acontece? Os ângulos que são opostos, eles possuem a mesma medida, tá? Mas suponha que eu não sei isso, mas eu sei que P é paralelo a Q. Então, se esse ângulo aqui é 55, esse cara aqui também é 55, concordam? Porque eles são ângulos correspondentes, tá? E se esse é 55, eu sei que 55 mais y
tem que dar 180. Ora, y mais 55 graus tem que ser igual a 180 graus. Vou fazer de cabeça, né? Então, meu y ele vai ser 180 graus menos 55 graus. Beleza? Isso aqui vai dar 125. Ô, droga, que estragou isso aqui. Então, descobri meu y, que é 125. O y em relação ao x, eu nem vou usar isso, né? Mas se eu tenho esse ângulo aqui também é 55, ó. Correspondente de novo. Então, 55 mais x é 180. O y e x vão ser congruentes. Então, x também é 125. Então, são questões fáceis, mas que a gente tem um pouco de algumas propriedades ali, né? Intrínsecas. Aqui, gente, é a mesma coisa que eu fiz no item A, né? No lugar do y aqui, eu vou traçar uma paralela. Vou ver se consigo aqui traçar uma paralela passando bem no vértice ali. Vamos ver, ó. Tá aqui, ó, bem no vértice. Tá? Vou até usar outra cor agora. O que eu posso afirmar aqui? Que esse meu ângulo de 50 graus, né? Opa, que esse meu ângulo aqui de... Mas que coisa! Deu ruim aqui. Que esse meu ângulo de 50 graus, ele é essa parte aqui, ó. Por quê? Porque eles são correspondentes. E esse de 38 também. Logo, meu y vai ser essa parte, essa componente do ângulo de 38 e essa outra componente de 50 graus. Então, 50 mais 38 dá 88 graus. Então, meu y vai ser igual a 50 graus mais o 38. Porque é didático, né, rapaziada? Isso tudo dá que o meu y é 88 graus. Pronto, já encontrei o meu y. E para encontrar o x eu vou olhar para cá e vou usar o suplemento, né? Eu sei que esse ângulo de 50 mais o x tem que dar 180 graus, ora, o meu x só pode ser 130 graus, né? Então, bem facinho. E por fim, o item D é muito parecido com o item B, tá? Muito parecido também, tá? Então, esse ângulo aqui é 125, como essa paralela a essa, eu posso pegar esse ângulo de 125 aqui, trazer para cá, e falar que aqui é 125. Se aqui é 125 mais o x, isso aqui tem que me dar 180. Então, x tem que ser o quê? 55, né? A gente já fez essa conta ali. Beleza? E se o x é 55, o y também é 55, tá? Os opostos têm o mesmo valor. Se você não enxergou, você pode pegar esse ângulo de 125 e passar aqui para baixo. Correspondente também. Aqui é 125. Ora, meu y aqui também vai ser 55 graus. São questões assim que a gente precisa visualizar um pouco mais, né? Então é interessante pausar, depois pausa tudo, faz um print aí, tenta resolver. E daí a gente vai agora fazer questões um pouco mais elaboradas utilizando aqueles princípios ali. Brotou um ângulo aqui com vértice aqui, vértice boiando ali, traça uma paralela, tá? Eu até vou aumentar esse desenho, tá? Vou aumentar aqui, vou trazer para cá. Então vamos traçar uma paralela aqui, ó, mais ou menos por aqui. Tá paralelo, tá? Suponho aqui que isso aqui é paralela M. Então olha só, esse ângulo em relação a esse ângulo aqui, ele é o mesmo, porque ele é alterno e interno. Então essa partezinha aqui, ó, é 3x menos 10. A mesma coisa eu vou olhar aqui para baixo. Esse ângulo em relação a esse é o mesmo. Então aqui é x mais 16, porque ele é alterno e interno entre esse e esse. E eu sei que somando os dois dá quantos graus? 110, porque está escrito aqui. Então já tenho a minha equação, tá? 3x menos 10 graus mais x mais 16, isso dá 110 graus. Ok? Então 3x mais x dá 4x, isso aqui é 110 graus,
Menos 10 mais 6 dá 6, passa para lá menos 6 graus. Beleza? Então, 4x é igual a 104 graus. Tá? Então, vamos pegar e vamos dividir 104 para 4. Ok? Aqui vai dar quanto? Vai dar... Cabe duas vezes e vai dar 26 graus. Acabou. Ah, e o y, professor? Tanto faz, tá? O que você quer achar para o y? Eu vou substituir esse 26 aqui, ó, no lugar desse x. Eu sei que esse cara, em relação a esse, é OPV. Se OPV, eles têm a mesma medida. Então, até vou escrever a equação aqui, tá? Meu y, a medida do meu y tem que ser igual à medida do meu x mais 16. Só que eu sei que o meu x é 26. Então, meu y vai ser 26 mais 16 graus, né? Tudo em grau. Ora, esse cara aqui vai ser 42 graus. Beleza? Assim, molezinha, né? Vamos aqui para o item B. Bom, aqui o item B, rapaziada, aqui a gente tem que ser meio esperto, né? O professor acabou, falei algumas vezes, né? Que esses dois ângulos aqui, né? Como essas retas todas são paralelas, né? Por que é paralelo? Porque está escrito no enunciado, né? R paralelo a S e U paralelo a V. Então a gente pode usar direto que os ângulos opostos aqui, nesse paralelogramo, eles têm a mesma medida. Beleza? Daria de usar essa concepção, tá? Então, o 5x mais o 30, ele é igual ao 2x mais o 84. Então, aqui eu tenho 3x, né, que é o 5 menos o 2. Aqui eu tenho o 84 menos o 30, né? 84 menos o 30 vai dar o quê? Ó, eu vou ter 3x igual aqui a 54. Então, meu x é 54 por 3, né? Que vai dar 18. Beleza? 18. 18. Então, x é 18 graus. Ah, e o y, preso? O y aqui, ele é OPV, né? Com esse ângulo aqui. Se eu já sei que o meu x aqui, ele é 18 graus, beleza? Então, eu posso usar essa equação aqui e vou usar essa aqui, ó. Tá? Eu sei que meu y, ele é igual ao meu 5x mais o 30. E o meu x é quanto? O meu x é 18, então eu tenho 5 que multiplica o 18 mais o 30. Ok, mais 5 vezes 18 dá 50 mais 40 dá 90. Mais 30 graus, então 120 graus. Beleza, rapaziada? Pô, queria fazer uma aulinha de 20 minutos, já tá em 37. Tá difícil. Olha, que coisa arada. Chegamos na última questãozinha, então, tá? Se você chegou até aqui, acho que vale um like, né, rapaziada? Pô, vale um likezinho. Mas tu chegou até aqui, dá uma pausa ao vídeo, tenta fazer essa questão agora sem dica nenhuma, tá? Então, como é que a gente resolve esse cara aqui? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Ó, tem duas paralelas e duas transversais, tá? Só tem que tomar cuidado com essas transversais aí para não confundir as coisas. Talvez é interessante a gente afastar essas duas retas, essas duas transversais. De repente fica mais evidente, né? Bom, olhando assim, ó, eu analisando essa paralela com essa transversal, eu sei que esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui. Concorda?
escrever aqui. Ele é 2x mais 8. Opa, beleza, já está melhorando, né? O que mais que a gente pode fazer? Eu sei que esse cara mais esse dá 180, né? E eu sei que aqui eu tenho um ângulo y e aqui eu também tenho um ângulo y. Essa questão é boa, hein? E eu estou vendo que o meu y, ele é o quê? Ele é OPV com esse cara aqui de baixo, que é o do x menos 8. Tá? Então, olha só, estou vendo que o meu y, que é OPV, até vou escrever a propriedade aqui, OPV. Esse cara com esse é OPV, esse com esse é correspondente, ok? Então, o OPV tem a mesma medida, que é 2x menos 8. E se eu olhar para essa equação aqui de cima, para essa aqui, ó, se eu somar todo mundo, tem que dar quanto? 180, não é? Então, se eu somar x mais 2x mais 8, até aqui tá legal, mais o y, isso tem que dar 180 graus. Mas o meu y, ó, quanto que mede? 2x menos 8. Né? Então, se o meu x mede isso, eu vou substituir aqui. Então, eu tenho x mais 2x mais 8 graus, mais o valor do y, que é mais 2x menos 8 graus. Isso tudo tem que dar 180. Pronto. Consegui uma equação tudo com x. De repente tem outra forma de resolver, tá? De repente é mais fácil que a minha. Pensei nisso agora. Então aqui eu tenho x mais 2x mais 2x, eu tenho 5x. O 8 cancela com 8, então 5x igual a 180 graus. O meu 5 está multiplicando, passa dividindo, né? E eu vou ter 180 dividido para 5, que vai dar 36 graus, se o professor não se enganou, tá? 36. Isso aí. Então, descobri o x, é 36. Ah, professor, e o y? Bom, o y está aqui em cima, ele depende do meu ângulo 36, tá? Então, vou até fazer aqui para o lado. Então, meu y vai ser igual a quem? A 2 vezes o 36. Vou escrever, né? Para você entender, né? 2 vezes 36 graus menos o 8 graus. Então, meu y, ele vai ser igual a 72 menos o 8 graus. Então, meu y é igual a 64, né? Some aqui, 64 graus. Beleza, rapaziada? Então, ficamos por aqui. Mais essa aulinha aí para vocês. Aquele likezinho maroto, né? Pro Creus, um likezinho aí para manter o canal, né? E aguardem as próximas aulas. Valeu, fui, tchau, tchau.